Oi, pessoal! Que bom ter você aqui comigo hoje. Prepara um cantinho confortável aí, respira fundo e vem aqui. No capítulo de hoje do livro Aceitação Radical, o capítulo 5, nós vamos mergulhar em um assunto que quase ninguém fala: o medo traumático e a dissociação do corpo. Ele vai abordar o trauma como a porta de entrada para as fugas que a gente costuma utilizar na vida, sabe? É aquele tipo de leitura que faz a gente pensar na nossa história de vida. Então, vamos juntos? O capítulo começa assim. Na infância, Rosalie sofreu graves abusos do pai. Quando bebia, ele tentava tocá-la por baixo da calcinha ou deitava na cama dela e se esfregava, até atingir o orgasmo. Quando Rosalie resistia, o pai batia nela e ameaçava fazer algo pior. Quando ela tentava fugir e se esconder, ele se enfurecia, corria atrás dela e a espancava. Pouco antes de ele e a mãe dela se divorciarem, ele a estuprou 2 vezes. Tal trauma grave tem um impacto emocional e físico que pode durar a vida toda. Quando Rosalie veio me ver, estava com 35 anos e começando a desenvolver anorexia. Já havia passado por várias terapias, mas continuava tentando dietas extremamente restritivas de tempos em tempos e sofrendo frequentes crises de ansiedade. Seu corpo era magro, rígido e contraído. Ela não confiava em ninguém. Rosalie supunha que todos que pareciam gostar dela, na verdade, só queriam se aproveitar. Achava que uma amiga sua só saía com ela porque não queria ir às festas sozinha. Outra mulher atraente e popular com os homens devia gostar de estar com ela porque fazia bem para o seu ego. Embora Rosalie não tivesse dificuldade para namorar, os relacionamentos nunca duravam muito. Não querendo sentir a humilhação de ser abandonada, ela terminava aos primeiros sinais de que as coisas estavam esfriando. Mantinha distância até mesmo de pessoas que conheciam ela havia muito tempo. Quando passava por uma crise de ansiedade, agia como se estivesse tudo normal, ou desaparecia por um tempo. Muitas vezes, a única forma de Rosalie conseguir passar algum tempo com as pessoas era fumando. A maconha fazia com que tudo parecesse legal enquanto durava. Mas, nos últimos tempos, ela precisava fumar todo dia antes de se deitar, pois só assim conseguia dormir a noite inteira. Se não fumasse um baseado ou tomasse algum remédio, acordava no meio da noite com uma crise de pânico. O sonho era sempre o mesmo. Ela se escondia num lugar pequeno e escuro, enquanto um louco tentava encontrá-la. A neuropsicologia mostra que o abuso traumático causa mudanças duradouras, afetando a fisiologia e o sistema nervoso e a química cerebral. No processo normal de formação de lembranças, avaliamos cada situação nova em termos de uma visão de mundo coesiva que formulamos. Com o trauma, esse processo cognitivo sofre um curto-circuito pelo aumento do estímulo doloroso e intenso. Em vez de processar a experiência enquadrando-a em nossa compreensão de como o mundo funciona e assim aprender com ela, nós a revertemos a uma forma mais primitiva de codificação, através de sensações físicas e imagens visuais. O trauma indigerido e travado em nosso corpo irrompe na consciência aleatoriamente. Durante anos, depois que o perigo real passou, uma pessoa que foi traumatizada pode reviver um acontecimento como se estivesse constantemente ocorrendo no presente. A dor não processada mantém nosso sistema de autopreservação em alerta permanente. Além de súbitas lembranças intrusivas, uma grande variedade de situações, muitas não ameaçadoras, pode ativar os níveis alarmantemente altos de dor e medo,
armazenados em nosso corpo. Nossa parceria pode levar a voz irritada e a força plena de nossas feridas passadas. Todo o terror, toda a raiva ou dor que vivem no nosso corpo pode ser libertada ou liberada. Quer exista ou não um perigo atual, nos sentimos em risco e compelidos a achar um meio de nos afastarmos dessa dor. Para conseguir suportar essa dor forte, as vítimas de traumas se dissociam do corpo, entorpecendo a sensibilidade às sensações físicas. Algumas se sentem irreais, como se estivessem deixando seu corpo e estivessem sentindo a vida a partir de uma grande distância. Elas fazem o que podem para evitar as sensações brutas de medo e dor no corpo. Algumas partem para a agressão ou se paralisam na depressão ou na desorientação. Algumas têm pensamentos suicidas ou bebem até perder os sentidos. Outras comem em excesso, usam drogas e ficam obsessivas. Mesmo assim, a dor e o medo não vão embora. Pelo contrário, estão sempre em segundo plano e de tempos em tempos, subitamente, assumem o controle. A dissociação cria sofrimento apesar de seu caráter protetor. Quando deixamos nosso corpo, deixamos nosso lar. Ao rejeitar a dor e nos afastarmos da base do nosso ser, experimentamos o incômodo doentio da separação, solidão, ansiedade e vergonha. Alice Miller conta que não há como evitar o que está no corpo. Ou prestamos atenção nele, ou sofremos as consequências. A verdade sobre nossa infância está armazenada em nosso corpo, e embora possamos reprimi-la, jamais conseguimos alterá-la. Nosso intelecto pode ser iludido, nossos sentimentos manipulados, nossas concepções confundidas, e nosso corpo enganado, com medicação. Mas um dia nosso corpo vai apresentar a conta, porque ele é tão incorruptível como uma criança de espírito íntegro, que não aceita concessões ou desculpas e não vai parar de nos atormentar até que deixemos de nos esquivar da verdade. Quando Rosalie começou a terapia comigo, era claro que seu corpo estava apresentando a conta. Durante as primeiras sessões, ela revelou sua história de vida. Embora fosse eloquente e capaz de expor com facilidade seus problemas e as causas, parecia que estava falando da vida de outra pessoa. Segundo Rosalie, enquanto conversávamos, ela não estava consciente das sensações em seu corpo, mas fora da terapia, às vezes, era tomada pelo pânico ou pela fúria. Nessas ocasiões, as sensações físicas eram tão intensas que ela sentia vontade de morrer. Sugeri que poderíamos trabalhar juntas para ajudá-la a pouco, sentir-se mais segura em seu corpo e informei que aquilo poderia fazer uma grande diferença, ao contrário das terapias anteriores. Ela concordou prontamente e nas semanas seguintes criamos a base para isso. Eu queria entender Rosalie o mais profundamente possível e ela precisava se sentir segura e à vontade comigo. Quando percebi que ela estava preparada, sugeri que fizéssemos uma jornada guiada, explorando partes de sua vida interior que pudessem estar fora de sua consciência. No dia da jornada, convidei Rosalie a se sentar confortavelmente e fechar os olhos. Guiei-a com a imagística hipnótica de descer lentamente por uma longa escada caracol, que ia dar numa porta fechada. Sugeri que a cada passo ela deixasse para trás pensamentos perturbadores e ficasse cada vez mais relaxada e interessada. Quando ela chegou ao pé da escada, seu corpo estava parado, as pálpebras trêmulas, o rosto ligeiramente corado. Ela sentiu
Quando perguntei se via uma porta, sugeri que do outro lado havia algo importante para sua cura. Um presente oferecido pelo seu inconsciente. Lembrei a ela que estaria segura, não importando o que acontecesse. Estávamos ali juntas e ela poderia retornar quando quisesse. Depois falei que ela poderia abrir a porta quando estivesse preparada. Rosalie se enrijeceu. O que você vê? Perguntei suavemente. Ela respondeu num fiapo de voz. Uma menininha está dentro de um armário, escondida. Quando perguntei de que ela se escondia, Rosalie fez um leve sinal negativo com a cabeça. Após alguns segundos, perguntei quantos anos tinha a menininha. Ela tem 7 anos, respondeu Rosalie, e logo acrescentou. É o pai dela. Ele vai encontrá-la e fazer mal a ela. Garanti a ela que a menininha estava segura agora e sugeri que, se relaxasse e apenas observasse, ela descobriria uma maneira de ajudar aquela menina. Quando a vi respirando mais calmamente, perguntei o que a menininha estava fazendo agora. Está rezando. Está dizendo que dói demais, que não aguenta mais. Aguardei alguns momentos e então perguntei suavemente. Rosalie, o que gostaria ou o que ajudaria aquela menininha a lidar com toda essa dor? Ela franziu a testa. Ela está totalmente sozinha. Não há ninguém ali. E continuou devagar. Ela precisa de alguém que cuide dela. Quem poderia fazer isso? Perguntei. De novo ela ficou algum tempo em silêncio, concentrada. De repente seu rosto assumiu uma expressão de surpresa e divertimento. Uma fada! Estou vendo a fada ali, com a menininha. A fada está com ela dentro do armário. Rosalie esperou um instante e disse. Em volta da fada há uma luz azul cintilante e ela está agitando uma varinha dourada. Rosalie, a fada tem uma mensagem para a menininha? Algo que ela queira dizer? Sim, ela está dizendo que pode ajudar. Pode fazer algo que vai permitir à menininha esquecer por um tempo as coisas horríveis que estão acontecendo, para que ela possa crescer e lidar com tudo isso quando estiver mais forte. Fiz uma breve pausa e depois, suavemente, perguntei como a fada faria aquilo. Rosalie respondeu em tom calmo e cuidadoso. Ela está dizendo que vai tocar algumas partes do corpo da menininha. Com a varinha mágica, essas partes vão mudar e se tornar capazes de absorver todos os sentimentos terríveis no lugar dela. Rosalie fez uma pausa, atenta ao seu interior, e continuou. A fada está dizendo que, embora seja difícil ficar tão contida, vai ser sua maneira de sobreviver, permanecendo tranquila e controlando o que está ocorrendo dentro dela. Após um longo silêncio, perguntei a Rosalie o que havia acontecido. Bem, a fada colocou a raiva e o medo da menininha dentro da barriga dela e depois amarrou para que ficasse lá. Depois, pôs uma tranca mágica na pelvis e na vagina dela para que as sensações sexuais não lhe causem mal. Rosalie respirou de forma trêmula algumas vezes. Perguntei, o que mais? Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. A fada disse que a menininha teria que enrijecer o tórax para não sentir a dor do coração se dilacerando. Rosalie se calou. Depois prosseguiu, em um tom um pouco mais forte. Disse que o pescoço dela seria uma fortaleza, com muralhas muito grossas,
para impedir que ela gritasse por ajuda ou raiva. Rosalie então parou e fiquei em silêncio com ela. Você está indo bem, falei. Há ainda alguma coisa que a fada quer que você saiba? Então, Rosalie me disse. Ela está dizendo que um dia a menininha não vai mais conseguir segurar tudo aquilo lá dentro do seu corpo. Ela vai começar a liberar seus segredos. Ela vai se livrar de tudo que segurou por tanto tempo. E vai fazer isso porque, no fundo, quer ser inteira e real. Rosalie estava chorando. Ela disse para a menininha não se preocupar, que ela vai conhecer pessoas que se importam com ela e que vão apoiá-la enquanto ela estiver se reencontrando. Rosalie deixou o corpo afundar na poltrona, então perguntei o que estava acontecendo agora. A fada está abraçando a menininha e a pondo para dormir. Após um momento, ela continuou sussurrando. Está dizendo que quando ela acordar, vai esquecer o que aconteceu, mas vai lembrar quando estiver preparada. Rosalie estava tranquila e quando continuou, sua voz era suave. A fada disse apenas, até lá e para sempre eu te amo. Como se tivesse terminado a última página de um livro querido, Rosalie se cobriu com o chale que eu deixo no meu divã e se deitou abraçando as almofadas. Tudo bem se eu me deitar? Sussurrou. Só quero descansar por alguns minutos. Seu rosto parecia sereno, como se aquele fosse seu primeiro momento real de tranquilidade em muito, muito tempo. Nas semanas que se seguiram, a sua jornada interior, Rosalie lentamente emergiu como que de um casulo. Até se movia de um jeito mais leve, mais fluido. Perguntei se ela se importaria se eu compartilhasse sua história da fada em uma das minhas aulas de meditação. Ela ficou feliz com a ideia. Desejava aos outros a liberdade interior que agora sentia. Quando contei a história na aula, várias pessoas choraram ao perceber que também haviam se afastado do seu corpo, que haviam trancado sua energia dentro de si e não estavam plenamente vivas. Ouvir a história de Rosalie abriu a elas a possibilidade de se perdoarem por não enfrentar as próprias feridas profundas e as ajudou a compreender que era natural buscar alívio de uma dor insuportável. Embora existam ocasiões em que não temos opção, se não nos contrairmos para evitar uma dor física ou emocional insuportável, a cura começa quando nos reconectamos com aqueles locais do corpo onde essa dor está armazenada. Para Rosalie, assim como para todos nós, aproximar-se da liberdade exigia que ela acolhesse com aceitação radical a dor que fora trancafiada devido ao medo. Por mais profundas que sejam as nossas feridas, quando ouvimos a voz interior que nos chama de volta ao nosso corpo, à integridade, começamos nossa jornada. Curando nossas feridas, voltando para a casa do nosso corpo. A jornada de Rosalie proporcionou a ela um meio de entender o que havia acontecido e como se libertar. Muitas das nossas sessões seguintes foram dedicadas a explorar técnicas que a ajudassem a se sentir mais em casa em seu próprio corpo. Primeiro, apresentei a ela uma meditação abrangente, direcionando sua atenção lentamente para todo o seu corpo, parte por parte. Pés e pernas, tronco, ombros, braços e mãos, pescoço, cabeça. Encorajei Rosalie a se imaginar inspirando energia e luz e as dirigindo para a parte em que estivesse se concentrando e a relaxar totalmente ao exalar o ar. À medida que aprofundava sua atenção em cada área, sugeri que ela simplesmente observasse quaisquer sensações que surgissem ali, aceitando-as exatamente como eram. Quando ela disse que estava tendo dificuldade com as sensações no estômago,
E na área pélvica, perguntei qual cor ela associava à cura. Ela imediatamente se lembrou do azul reluzente da fada. Sugeri que imaginasse aquelas áreas do corpo banhadas por aquele azul, deixando que a cor fluísse por elas a cada respiração. Após alguns momentos, Rosalie disse nervosa: "Estou sentindo um movimento, um formigamento." E depois, "Vamos parar?" Embora não conseguisse manter a atenção naquela área recém-acordada por muito tempo, Rosalie ficou orgulhosa de seus esforços iniciais. Ela precisou de coragem para entrar em lugares que lhe pareciam tão perigosos. Na sessão seguinte, Rosalie chegou empolgada com um homem que havia conhecido. Mas na semana seguinte a empolgação dera lugar à ansiedade e seu corpo parecia rígido de medo. Ela estava gostando muito dele e não queria se afastar. "Se eu não conseguir fazer as pazes com esse medo, Tara, não vou conseguir ficar com ele." Rosalie sabia que precisava acolher a experiência de seu corpo com aceitação radical. Sugeri que fizesse uma pausa e, sentindo seu corpo, detectasse o que mais pedia sua atenção e sua aceitação. Aquilo era novidade para Rosalie. Até então, ela só havia explorado uma presença plenamente atenta no corpo, quando estava relativamente relaxada. Isso era seguro, mas sentiu um medo bruto, tinha muitas associações dolorosas. Ela fechou os olhos, ficou em silêncio parada. Após cerca de 1 minuto, levou a mão à barriga na altura do estômago. "Aqui dentro", disse, "estou com muito medo, com vontade de vomitar." Sugeri a Rosalie que deixasse o calor de sua mão, seu toque suave, ajudar a levar sua atenção plena aos sentimentos desagradáveis. Perguntei se ela conseguia sentir aquela área por dentro e apenas observar o que estava ocorrendo. Rosalie respirou fundo várias vezes e se deitou no divã. Por alguns minutos, ela indicou o que estava sentindo: a dor e a rigidez apertando sua barriga, o movimento de seu peito subindo e descendo a cada respiração profunda, a dissolução do nó em seu estômago, um tremor e a ansiedade espalhando-se pela barriga, o pensamento: talvez ele seja a pessoa certa. Um medo penetrante, tremores, a imagem de uma criança sozinha dentro de um armário, o pensamento: não vou aguentar. Um calor se espalhando por dentro do peito e pela garganta, uma sensação de estrangulamento no pescoço, o inspirar do azul, uma abertura e um abrandamento na garganta, o afloramento da tristeza. Quando enfim terminou, seus olhos brilharam. Tudo isso está acontecendo dentro de mim e eu estou simplesmente segurando aquela menininha no colo. Após alguns segundos, ela prosseguiu: sinto que consigo aceitar essa dor, consigo enfrentar o que estou sentindo. Tanto na psicologia budista como na terapia experimental ocidental, esse processo de experimentar e aceitar o fluxo dinâmico das sensações é fundamental na alquimia da transformação. As emoções, uma combinação de sensações físicas e das histórias que contamos para nós mesmos, continuam causando sofrimento enquanto não as experimentarmos onde residem no nosso corpo. Se prestarmos atenção constantemente na experiência física imediata de uma emoção, sensações passadas e histórias ligadas a ela, que tenham sido trancadas no nosso corpo e na nossa mente, são desreprimidas. Camadas de dor, medo ou raiva históricos que podem começar a se manifestar à luz da consciência. Assim como Rosalie, quando sentimos e liberamos a dor passada mantida em nosso corpo, nos tornamos cada vez mais livres para acolher nossos sentimentos atuais com um coração desperto e gentil. Descobrimos nas palavras de Rumi que a cura para a dor está na dor,
Que lindo isso! A cura para a dor está na dor. Para percorrer sua dor de uma maneira que levasse à cura, Rosalie precisava sentir certo grau de segurança. Uma sensação básica de confiança vinha surgindo para ela desde sua jornada. Nosso relacionamento era um refúgio para ela. Ela confiava em que eu realmente me importava com ela e contou com meu apoio ao reencontrar em seu corpo. Sua experiência com a fada lhe havia revelado sua sabedoria interior, seu impulso de se proteger e seu desejo de estar desperta e completa. O que criava agora as raízes mais profundas dessa confiança era correr o risco de se abrir, com atenção plena às próprias sensações. A cada vez que conseguia sentir o próprio corpo por dentro e aceitar as sensações que surgiam, mesmo as mais assustadoras, Rosalie sentia mais confiança na sua capacidade de estar em casa, estar ali. Ela conseguia lidar com o que aflorava, conseguia achar a cura no ato de estar com a dor. Aprender a trazer aceitação radical à experiência física costuma ser um processo gradual. Se temos um grande reservatório de medo trancado no nosso corpo, começamos como Rosalie fez, mergulhando o dedão do pé naquela água, sentindo as sensações e depois recuando quando necessário. Podemos não sentir nenhuma dor, mas às vezes a dor pode ser intensa. Para estar em casa, no nosso corpo, não precisamos nos concentrar por longos períodos de tempo em uma dor física ou emocional esmagadora, principalmente se nos sentimos esgotados. É sensato fazer pausas, repousar, se concentrar em outra coisa. Se estamos meditando, podemos direcionar a bondade amorosa, a dor ou o medo, ou repousar nossa atenção na respiração, relaxando o corpo o mais plenamente possível. E aí aqui ela dá a dica de ver o capítulo 10. Depois você vai lá e vê o capítulo 10, o que ela fala. Se sensações esmagadoras surgem durante o dia, podemos ouvir música, conversar com uma amiga ou ler um livro. Se encontrarmos uma área mais difícil, talvez precisemos do apoio de uma professora de meditação ou terapeuta para nos ajudar a acolher nossa experiência com presença e cuidado. Com o tempo, como prometeu a fada bondosa, voltar para a casa do nosso corpo pode ser nosso rito de passagem. Ao trazermos uma atenção gentil à base das nossas sensações, nos libertamos das histórias e emoções reativas que nos mantiveram presos ao medo. Ao habitar nosso corpo com consciência, recuperamos nossa vida e o nosso espírito, deixando a vida viver por nós. Há alguns anos, após o início da minha longa doença crônica, fiz um curso de meditação Vipassana de 6 semanas. Tinha ido a vários retiros de meditação prolongados e adorava os longos dias repletos de silêncio. Aquele retiro foi duramente um glorioso outono na Nova Inglaterra, e eu estava maravilhada por ter a chance de meditar em meio a tanta beleza. Dada a minha luta contra a doença, estava ansiosa por aquele período dedicado inteiramente à meditação, sentada e andando. Precisava da inspiração que certamente encontraria nas palestras e instruções. Seria uma oportunidade preciosa de me tornar mais aberta e presente com meu corpo e com a minha mente. Os primeiros dias foram ótimos. Minha mente começou a se acalmar e logo me adaptei ao ritmo do retiro. Perto do fim de semana, comecei a ter dores no estômago e me senti tão exausta que mal conseguia me motivar. Caminhar até o salão de meditação era muito difícil para mim. Estava acostumada àqueles sintomas. Depois de muitos exames, o mundo médico os havia rotulado com a expressão genérica fadiga crônica e me informado de que eu tinha a síndrome do intestino irritável. Àquela altura era uma questão de fazer as pazes com o desconforto. Ok, admiti um tanto relutante. Estou aqui para lidar justamente com sensações desagradáveis.
Nas 24 horas seguintes, percebi o calor, os espasmos no estômago, as sensações opressivas nos braços e nas pernas, e tentei, com algum sucesso, senti-los com uma atenção acolhedora. Mas nos dias seguintes, como os sintomas não desapareceram, me vi presa nas histórias habituais e afundando no medo, na vergonha e na depressão. Tem algo errado comigo, com a maneira como levo minha vida. Nunca vou melhorar. E por baixo disso estava o medo profundo. Nunca vou ser feliz. O transe familiar ameaçava assumir o comando, e considerei aquilo um sinal de aprofundar minha atenção. Numa tarde clara e revigorante, no início da segunda semana do retiro, parti para o bosque. Caminhei até achar uma área ensolarada e me sentei apoiada numa árvore. Me enrolando com o cobertor que havia levado, o solo coberto de folhas era um colchão firme e gentil. Era gostoso estar ali na natureza. Eu me sentia em casa, na simplicidade da terra, das árvores, do vento, do céu. Estava decidida a prestar atenção na minha natureza, no fluxo transitório das sensações que percorriam o meu corpo. Após dedicar alguns momentos a liberar tensões óbvias, fiz uma rápida varredura pelo meu corpo. Observei as dores, a sensação desagradável de cansaço. Num instante estava fora dele e dentro da minha mente. Uau! Ainda me sinto bem mal. De novo observei minha mente se contrair com a ideia de que havia algo muito errado comigo. Medo. Era como se tiras de corda grossa apertassem meu pescoço e meu peito. Respirando fundo, abandonei os pensamentos sobre doença e senti apenas aquele medo dominante. Decidi que acolheria aquela experiência que surgisse com uma postura de isso tá bem. E eu ia aceitar tudo. Os minutos foram passando e percebi que estava sentindo sensações sem desejar que fossem embora. Simplesmente senti o peso na garganta, no peito, dor no estômago. O desconforto não desapareceu, mas aos poucos algo começou a mudar. Minha mente já não parecia rígida ou embotada, mas ela estava clara, focada, totalmente aberta. À medida que minha atenção se aprofundava, comecei a perceber as sensações pelo meu corpo, como energia em movimento. Frêmito, pulsação, vibração. Agradável ou não, era tudo a mesma energia passando por mim. Enquanto observava sentimentos e pensamentos surgirem e desaparecerem, ficou cada vez mais claro que simplesmente vinham e iam, por conta própria. As sensações surgiam do nada e desapareciam também no nada. Não havia uma sensação do eu as possuindo. Não havia um eu sentindo a vibração, a pulsação, o frêmito. Nenhum eu sendo oprimido por sensações desagradáveis. Nenhum eu gerando pensamentos ou tentando meditar. A vida estava apenas acontecendo, uma exibição mágica de aparências. À medida que cada experiência passageira era aceita com a abertura do tá tudo bem, qualquer sensação de limite ou solidez em meu corpo e minha mente se dissolveu. Como clima, sensações, emoções, pensamentos apenas se moviam pelo céu aberto e vazio da consciência. Quando abri os olhos, fiquei atúrdida com a beleza do outono da Nova Inglaterra. Árvores altas se erguendo da terra, os amarelos e vermelhos contrastando com o vívido azul do céu. As cores pareciam uma parte sensacional vibrante da vida brincando no meu corpo. O som do vento. O som do vento ia e vinha. Folhas caíam devagar, um pássaro ergueu o voo de um galho próximo. O mundo todo se movia, assim como a vida dentro de mim. Nada era fixo, sólido ou confinado. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que
fazia parte do mundo. Quando voltei a sentir dor no estômago, consegui reconhecê-la como apenas mais uma parte do mundo natural. Ao continuar prestando atenção, senti que as dores e pressões que surgiam e passavam dentro de mim em nada diferiam da firmeza da terra, do cair das folhas. Havia apenas dor, e era a dor da terra. Quando nos libertamos de conceitos mentais e nossos sentidos estão despertos, os sons, cheiros, imagens, vibrações, tudo que experimentamos nos conectam com a vida em toda a parte. Não é minha dor, é a dor da terra. Não é minha vivacidade, é simplesmente a vida, desenrolando-se intensa, misteriosa e bonita. Ao acolher a dança mutável das sensações, com aceitação radical, descobrimos nosso pertencimento intrínseco a esse mundo. Não somos algo, não somos limitados a qualquer experiência passageira, mas tudo pertence à totalidade. No poema Hokusai diz, de Rogers Case, os ensinamentos de um sábio artista japonês lembram nosso pertencimento à vida e nossa capacidade de nos abrirmos à sua plenitude. Segue o poema. Hokusai diz, olhe com atenção. Ele diz, preste atenção, observe. Ele diz, continue olhando, mantenha-se curioso. Ele diz que não há fim ao olhar. Ele diz que tudo está vivo. Conchas, prédios, pessoas, peixes, montanhas, árvores. A madeira está viva. A água está viva. Tudo tem sua própria vida. Tudo vive dentro de nós. Ele diz, viva com o mundo dentro de você. É importante que você cuide, sinta, observe. É importante que a vida viva através de você. Olhe, sinta, deixe a vida levá-lo pela mão. Deixe a vida viver através de você. À medida que deixamos de resistir à experiência física e trazemos aceitação radical à vida que vive através de nós, despertamos do transe. Abrimos-nos para a plenitude e o mistério da nossa vida. A cada momento em que deixamos estar com presença, estamos em casa, quando acolhemos a vida através do nosso corpo com aceitação radical. Tudo está vivo, o mundo inteiro vive dentro de nós. Quando deixamos a vida viver através de nós, experimentamos a abertura sem limites de nossa verdadeira natureza. E por hoje é isso. Que leitura forte, né? Às vezes a gente precisa parar um pouquinho e deixar essas palavras ecoarem dentro da gente. Espero de coração que esse capítulo tenha trazido um quentinho para o seu peito ou até aquela reflexão que você estava precisando ouvir hoje. Se você gostou de passar esse tempinho aqui comigo, não esquece de deixar o seu carinho e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Um beijo enorme, fique bem e até a próxima.